Amém. A paz do Senhor Jesus. Para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão pela primeira vez conosco e aqueles que estão sempre conosco também. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a irmã Meire, nosso irmão Tiago, que está conosco, nossa irmã Vanusa Gomes, Ivanildo Messias, sempre está aí conosco, né? Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Celuide, Carlenilda, Maria Santos, Deus abençoe. Irmão Elson, nossa irmã Juliana Soares, Cássia, nossa irmã Vera Lúcia, amém. Serrana Morales, Tatiane Ribeiro, Meire Barros, a nossa irmã Célia Ferreira, paz do Senhor, glória a Deus. Nossa irmã Eva Vicentina, Lubiana Gonçalves, Sirlene, Deus abençoe. Irmã Tânia está conosco também, né? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Nós chegamos do culto, né? Hoje estivemos ali na casa do Senhor. Nós temos que perseverar, né? Se possível, todos os dias na presença do Senhor. Seguindo o exemplo, né, dos discípulos, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, né, se não me falha a memória, no versículo 46, acho que é 46, meus queridos, que a palavra de Deus fala, né, que eles perseveravam, né, unanimemente na presença do Senhor, na casa de Deus. Os discípulos, eles deixaram exemplo para todos nós, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, meus irmãos. Atos 2:46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, eles não somente, como está escrito no versículo 42, perseveravam em oração, doutrina, comunhão, partir do pão, mas como também eles perseveravam, né? Eram unanimemente no templo. Eles estavam sempre na casa do Senhor. O verdadeiro cristão, você sabe o lugar que ele gosta de estar, né? Não é no baile, não é no boteco tomando uma, mas o lugar que ele gosta de estar é a casa de Deus. O verdadeiro cristão, né? Porque aquele que não é um verdadeiro cristão, nem sequer desejo ele tem de ir para a casa do Senhor. Ele não tem essa preocupação. Ele vai no dia de domingo apenas, né? É o crente domingueiro. Eu sei que tem pessoas que vão apenas no domingo, porque trabalham no decorrer da semana. Há pessoas também, né, que viajam, trabalham viajando, Deus sabe. Mas tem pessoas que não. Ele só escolhe o domingo para ir para a casa do Senhor. E ele tem oportunidade de estar na casa de Deus mais vezes durante a semana. Mas ele não tem aquele desejo de estar na presença de Deus, na casa de Deus, junto com os irmãos, glorificando, buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, orando, fortalecendo um ao outro, edificando um ao outro, né? Então, mas isso é muito importante, viu, meus irmãos? É muito importante, nós temos que estar na casa de Deus. Quanto mais dias você puder ir, é melhor. A Bíblia fala em aos Hebreus 10:25, que nós não podemos, né, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, ainda mais vendo que vai se aproximando aquele dia, né? Jesus está às portas. E quanto mais a gente estiver na casa de Deus, mais comunhão, né, nós teremos com o Senhor. Nós seremos mais edificados. Na verdade, ficar em casa fazendo o quê? Se eu tenho oportunidade, se eu tenho como ir para a igreja. Eu vou ficar em casa assistindo uma televisão. Você vai trocar estar na presença de Deus para assistir uma novela mentirosa? Um programa mentiroso? Você vai trocar Jesus, né? O momento, a oportunidade que você tem de estar na casa dele. Olha, nós temos liberdade. Em quantos lugares as pessoas não têm essa liberdade de poder estar na casa de Deus? Nem sequer tem uma igreja para eles congregarem. E nós temos, às vezes, a igreja fica na esquina da nossa casa, né? 2 quarteirões
da nossa casa, né, irmãos? Então você que tem a oportunidade de ir para a igreja, buscar a Deus, não fique em casa. Não fique em casa no celular, não fique em casa na televisão, né? É melhor você estar na casa de Deus, pois você até vai pecar menos, né? Se você estiver na casa de Deus. Espera aí, meus queridos. É que eu coloquei um fundo. Esse fundo ficou um pouco alto, né? Então, irmãos, é muito importante nós estarmos na casa de Deus, tá? Ah, mas na casa de Deus tem pessoas assim, assado. Irmão, nós não vamos na casa de Deus para olhar para o homem. A não ser que você vai para assistir o culto e olhar para o homem, né? A gente não vai para a casa de Deus para reparar as pessoas, quem está lá. Não, a gente vai na igreja para adorar a Deus, certo? Ali é um lugar de culto, é um lugar de adoração a Deus. Para que foi edificada a casa do Senhor? Por Salomão. O que Deus falou? Meus olhos estarão ali, os meus ouvidos estarão atentos à oração que for feita neste local. Toda vez que eu ordenar aos gafanhotos que venham sobre a terra, sobre a erva, né? Que eu cerrar o céu e não houver chuva, que eu permitir as pragas e o meu povo, né, se reunir na minha presença, na casa do Senhor, eu ouvirei as suas orações. Né? Meus ouvidos estarão atentos, meus olhos estarão contemplando o meu povo, né, na minha casa. Então, olha aí, né, meus irmãos, olha aí. Então a gente tem que ir para a casa do Senhor, né? A gente tem que ir adorar o Senhor. Quanto mais, melhor. E eu mesmo, nossa, eu tenho sido renovada, né? Principalmente através das orações, né? Estamos tendo orações 15 minutos após o culto e meia hora antes de começar o culto, e às vezes até 15 minutos no meio do culto. Nós estamos tendo oração e isso está sendo muito edificante. Sabe por que é edificante? Porque a gente se esvazia de nós mesmos e nós nos enchemos de Deus, né, quando nós oramos. Se o crente não ora, ele fica debilitado, ele fica fraco, ele fica cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de ciúme, cheio de contenda, né, cheio de malícia. Ele fica cheio de tantas coisas ruins na sua vida. Então, se você está sentindo que você está cheio de tantas coisas ruins, cheio de mágoa, né, cheio de você mesmo, então você precisa orar. Você precisa dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Está precisando colocar a tua boca no pó para clamar a Deus, né? A gente tem que sentir essa necessidade. Nós não podemos orar se sentindo obrigada. Ah, o pastor me obrigou. Ah, porque fulano mandou eu orar. Eu vou ter que orar para mostrar para fulano, para o meu pastor, que eu estou orando. Nada disso. Se você orar, né, como se obrigado, para mostrar para alguém, Deus não vai receber a sua oração. Não vai adiantar de nada, né? Todo o seu sacrifício através da oração não vai valer de nada. A gente precisa orar sentindo a necessidade que nós precisamos falar com Deus. O único meio de comunicar-se com Deus é através da oração, meus queridos. Não existe outro meio, não é através de WhatsApp, através de Facebook ou Instagram. Não. O único meio de se comunicar com Deus continua sendo através da oração. É o nosso telefone sem fio, né? A oração. Então a gente tem que orar. Se você quer vencer, você quer vitória, mas não quer orar. Quer vitória deitado na cama com a barriga para cima, né? Quer vitória, mas não quer derramar nenhuma lágrima na presença de Deus, não quer se humilhar, colocar os dois joelhos, as duas rodídeas no chão, né? Os dois joelhos no chão, para poder clamar ao Senhor. Se nós não sairmos do comodismo, infelizmente, não teremos nenhuma experiência com Deus. As portas continuarão fechadas. Meus irmãos, quando nós não oramos, tudo se trava. As coisas ficam travadas na nossa vida. As portas não se abrem, né? Então, se você está vendo que tudo está difícil, comece a orar. Que vai melhorar. Comece a orar, que a porta vai se abrir. Comece a orar que Deus vai quebrar a muralha. Deus vai jogar barreira por terra. Comece a orar, meu irmão. Está faltando oração? Quem sabe é isso
que está faltando na sua vida? A preguiça tomou conta, o desânimo tomou conta, você deixou tomar conta de você? O cansaço você está deixando te dominar? É claro, nós nos sentimos cansados depois de um dia de batalha, depois de um dia de guerra, né, lá no serviço, arrumando a casa. Mas a gente não podemos dar lugar para o cansaço e deixar que isso venha nos sufocar a ponto de a gente não conseguir dobrar o joelho 10 minutos para falar com o nosso Deus. Como que vai ficar a nossa vida espiritual se nós não falarmos com Deus? Como que vai ficar a nossa vida espiritual se nós não dedicarmos a nossa vida em oração? A nossa vida se tornará infrutífera. Nós não vamos conseguir produzir nenhum fruto para Deus se nós não orarmos. Muita gente quer produzir o fruto, mas não quer orar. É impossível. A oração é como se fosse um adubo, um esterco, né? A oração é como se fosse um combustível, um lubrificante para a armadura, né? A qual nós estamos revestidos. Para que essa armadura venha a funcionar, precisa de um lubrificante. E esse lubrificante é a oração. Para que o carro venha andar, o carro da nossa vida, nós precisamos de orar. Pois a oração é como um combustível para manter o nosso carro, o carro da nossa vida, funcionando. Meus irmãos, talvez você levanta de manhã da sua cama e você quer que dê tudo certo para você. Você quer que as portas se abram, você quer que o seu dia seja abençoado, mas você não ora. Você não tira tempo, você não levanta da cama e coloca o teu joelho no chão. Você não ora a Deus, você só fica pedindo oração para um e para outro, mas você mesmo não ora. E se você não orar, não tem como Deus fazer o milagre acontecer na sua vida. As pessoas que contemplaram o sobrenatural de Deus, eles oraram. Não foi ali de barriga para cima, não foi ali deitado na rede. Não, meus irmãos. Eles não estavam numa academia. Não, eles oraram. Eles tiraram tempo para dedicar a sua vida ao Senhor. Eles consagraram a sua vida em oração e jejum na presença de Deus para contemplar o sobrenatural de Deus. Eles se humilharam. Olha Daniel, lá em Daniel 9:2. Daniel, ele se humilhou, ele confessou seu pecado, ele orou, ele suplicou para que ele tivesse a resposta de Deus. Né? A gente quer a resposta, mas a gente não quer fazer a vontade de Deus. Nós não queremos abrir a nossa boca, clamar ao Senhor. Como que Deus vai responder no tempo? Como que Deus vai restaurar? Como que Deus vai abrir uma porta? Como que Deus vai mudar a tua vida? Né? A Bíblia diz, esforça-te, tenha bom ânimo e eu serei contigo. Então a gente tem que orar, gente. Não basta apenas você ir na igreja, tá bom demais, já tô indo na igreja. Só ir na igreja não basta, né? Não é só ir na igreja e sentar no banco e ficar ali escutando. Não, você tem que chegar em casa, você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que prestar um culto de adoração na tua casa também. Não é só lá na igreja não, aonde você vai. Né? Quantas pessoas só prestam culto de adoração a Deus quando estão na igreja. Ou nem na igreja. Porque chega ali e fica reparando o chinelo do outro. Chega ali e fica reparando o irmão que está pecando. Chega ali e fica pensando no pecado alheio. Chega ali, não presta atenção no culto, fica prestando atenção nos outros. Ele não se foca na palavra de Deus. Depois nem sequer se lembra daquilo que Deus falou com ele. Ele vai no culto para ficar olhando os outros, para ficar olhando o defeito do pastor, se o pastor foi na igreja ou não, se o irmão foi na igreja ou não. Nós não temos que ir para a igreja para ficar prestando atenção em irmãos. Quem tem que se preocupar se está faltando uma ovelha do aprisco do Senhor é o pastor. E se ele não pode ir atrás, ele vai designar alguém, membro daquela igreja, para ir atrás daquela ovelha perdida, que se desgarrou, que está ferida, que está doente, que está manquejando. Agora nós ficar olhando o defeito dos outros, fulano, e julgando, não, irmão, você está ali para adorar a Deus. Você vai na igreja para adorar o Senhor. Você vai na igreja, não é para ficar mais rico, não. Amém? Não é para ser revelado, não. Eu vim aqui ser revelado. Eu vim aqui para o profeta, que eu fiquei sabendo que alguém de fora vai vir hoje e vai botar a mão na minha cabeça, é usado na profecia e vai profetizar na minha vida. Não. Você não pode ir para a igreja atrás de profecia, atrás de revelação. Você não pode ir para a igreja atrás de bênção. Amém? Você tem que ir para lá adorar o Senhor.
E enquanto você adora, Deus abençoa a tua vida. Enquanto você glorifica, o Senhor move a mão dele sobre a tua vida. Enquanto você clama, Deus trabalha em favor da sua vida. Olha aí que coisa linda, hein? Enquanto você louva, Deus manda o terremoto e abre todas as prisões. Olha aí, da sua vida. Não foi isso que aconteceu em Atos 16, na cidade de Filipos? Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. E eles estão orando e louvando a Deus perto da meia-noite. Eles estavam presos. Pés e mãos amarrados no tronco. Eles tinham sido açoitados, eles estavam feridos, eles estavam machucados, cheios de vergões pelo seu corpo. E isso não impediu eles de louvarem ao Senhor, eles de clamarem ao Senhor. O que tem te impedido de abrir a tua boca e clamar ao Senhor? O que tem te impedido, meu irmão, de glorificar a Deus na igreja, de glorificar a Deus na sua casa, de você abrir a tua boca e louvar ao Senhor? O que tem te impedido? Ah, minha dor, ah, o meu problema, ah, minha enfermidade. Irmão, lembra que Paulo e Silas, os vergões, as dores, os machucados, os açoites que levaram, a prisão aonde estava, nada disso impediram deles abrirem a sua boca e clamarem e louvarem ao Senhor. E tem gente deixando algo impedir você de louvar a Deus. Seus lábios estão cerrados. É dessa maneira que o inimigo quer te ver, com o lábio cerrado, com a tua boca fechada, para você não adorar o Senhor, para você não clamar ao Senhor. Mas nesse momento abre a tua boca, ainda dá tempo de você glorificar, de você clamar a Deus e Deus abrir esta prisão em que você se encontra preso, a prisão do pecado, escravizado nas drogas, escravizado na prostituição, na masturbação, no adultério, no homossexualismo, no lesbianismo, na pedofilia. Talvez você está escravizado por Satanás, na pornografia, vendo mulheres bombadas na internet, vendo homens marombeiros na internet. Meus queridos irmãos, quantas pessoas estão presas nas garras do inimigo, estão presos no vício das drogas, cigarro, bebida, na sensualidade. Mas Deus, através do teu clamor, através de você abrir a tua boca, Ele vai abrir esta prisão, Ele vai mandar um terremoto, esta prisão vai se abrir e vai chegar a libertação para a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Olha aí, meu irmão, olha aí, minha irmã. Meu Deus do céu, né? Então é momento de você abrir a sua boca. Vamos orar, Deus está falando para orar, Deus está falando para você ir para a casa dele. Volte a ter aquele prazer que você tinha antes de ir para a casa do Senhor. Toda vez que você vai é reclamando. Toda vez que você vai é com aquele corpo cheio de desânimo. É reclamando, é murmurando. Você vai por ir. Deus não quer assim. Você indo para a casa dele, indo por ir. Não. Deus não quer que você apenas vá lá para marcar presença, para o pastor te ver lá e depois ter que te dar a santa ceia. Não, meu irmão. Você tem que ir para a casa de Deus, assumir um compromisso com Deus. Nosso compromisso não é com o homem, não. Quem vem para buscar a igreja não é o homem, não é algum pastor que já morreu. Não. Quem vem buscar a igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus, que está vivo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que vem para arrebatar a igreja. É Ele que vai tocar o alarido. É Ele que vai tocar a trombeta. É Ele que vem com a voz de arcanjo para arrebatar o seu povo, a sua igreja. Amém? Seus escolhidos. Então, olha, esteja preparado. Você está aí desanimado de ir para a igreja, né? Você coloca outras coisas mais importantes na sua vida do que estar na presença de Deus. Amém? Coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Volte a ter aquele prazer. Você lembra quando você queria até levar a sua cama para a igreja? Você fala, eu quero dormir aqui na igreja. Se pudesse. Eu queria dormir dentro da casa do Senhor. De tanto que é bom estar na casa de Deus. Ai, como é bom estar na casa do Senhor. É no Salmo 122 que o salmista disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que se alegram quando você convida ele, vamos comer lá na minha casa? Vamos comer lá um churrasco na minha casa? Ele fica todo aceso, ele fica todo alegre, ele chega a saltar de alegria. Quantas pessoas, se você falar, vamos para a praia,
vamos para a festa, vamos para a boate, ele se alegra, ele salta, ele vibra, ele pula de prazer e de alegria. Mas quando você fala, vamos para a igreja, ele começa a pensar, não sei não, não sei se eu vou, eu não sei se eu quero ir. Ele começa a pensar 2, 3, 4, 50 vezes, né? Se possível, antes de dar uma resposta. Eu não sei não, eu não sei se eu quero ir, o que eu vou fazer lá, né? O que eu vou fazer lá? Adorar a Deus, celebrar o Senhor com júbilo. A Bíblia diz, celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Salmo 100, servir a Ele com alegria. Olha aí, é o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter alegria, tem que se alegrar. Quando você estava na festa daquele cantor, no show daquele cantor, você se alegrava, você arrancava a sua roupa, você jogava, você dava o seu melhor, você gritava até ficar rouca, até ficar sem voz para o seu cantor preferido. E agora, se trata do Salvador. Nós estamos falando de um Salvador de almas, nós estamos falando do Remidor Jesus Cristo. Nós estamos falando daquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Nós estamos aqui falando daquele que verteu até a última gota do seu sangue. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Estamos falando daquele que a ele deve ser dada toda a honra, glória e todo o louvor. Estou falando para você de Jesus. E você não vai se alegrar quando alguém te convidar, vamos à casa do Senhor. 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 Porque ali está o Senhor. O Senhor está ali. Ele se manifesta ali com o seu poder. Através da sua palavra que é pregada. Através do louvor que é cantado. Através da oração. Ele começa a se mover. No meio do seu povo, envolver a tua igreja com a sua glória. Olha aí. Como é bom estar na presença de Deus, na casa de Deus. Muitas pessoas têm perdido o ânimo de ir para a casa de Deus. Muitas pessoas têm se afastado do templo, têm se esquivado, têm olhado para o homem, têm deixado de adorar por causa do homem. Mas nós não podemos deixar de adorar o Senhor por causa do homem, por causa da luta, por causa da chuva, por causa do Covid, por causa do problema. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor, de cultuar o nosso Deus. Olha aí. Deus está falando com alguém, hein? Deus está falando com alguém que não quer mais ir para a casa de Deus. Deus está falando com alguém que perdeu o prazer de estar na casa de Deus. Deus está falando com alguém que está desanimado de ir para a casa de Deus. Deus está falando com pessoas que têm ido para a casa do Senhor olhar a vida dos outros. Chega lá, nem cultua direito. Deus quer um conserto. Deus quer um conserto do teu povo, dos teus filhos. Te conserta. Ou a trombeta toca e você vai ficar aqui. Com a sua negligência. Com a sua rebeldia. Com a sua inércia. Na sua inércia. Olha aí. Meu Deus. Deus está dizendo, volte a orar. Como você orava na madrugada. Volte a me buscar. Volte a ir para minha casa no momento da oração. Participe do culto. Você quase não tem participado do culto. Você senta, você conversa com quem está do lado, você bate até um papo. Você não tem guardado o teu pé quando tem entrado na minha casa. Eclesiastes 5 passou longe dele, passou longe de você. Você passou longe dele. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina mais o ouvido que a falar. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. E é o que muita gente está oferecendo para Deus. Sacrifício de tolo. Estão prometendo, mas não estão cumprindo. Não estão sendo cumpridores da palavra do Senhor. Tem abrido a tua boca para dizer, eu sou um adorador, mas não tem cumprido com a palavra do Senhor. Olha aí, meus irmãos. Meu Deus, muita gente fala assim, não, eu vou congregar em casa. Não existe isso não, irmão. Um pé longe do corpo, ele está morto. O pé longe do corpo, ele não consegue sobreviver, só ele não, ele é apenas um pé. O corpo sem o pé, ele continua sendo corpo. A igreja sem você continua sendo igreja, mas você sem igreja, você não é nada. Não adianta falar, eu sou a igreja de Cristo sozinho, porque não é não. Os membros precisam estar juntos para ser realmente chamado de igreja.
A igreja é um grupo de membros, são membros que estão reunidos, que nós chamamos de igreja, né? Igreja não é uma pessoa sozinha lá, não é o pé sozinho, a mão sozinha, não, né? Olha aí, o corpo, ele contém vários membros, e os membros estão reunidos, interligados, né? Então o pé longe do corpo é apenas um pé e ele morre, né? Ele morre, ele perde a vida, assim é o crente, né? Fora da igreja, ele não é igreja, né? Igreja é quem está ligado ali, quem está tudo junto ali, é um corpo reunido, amém? Aí chamamos de igreja, né? A igreja que Cristo virá para arrebatar, né? A igreja que é a noiva de Cristo. É, meus queridos, olha aí, né? Que coisa tremenda. Então, meus irmãos, tá aí essa palavra para exortação, né, de todos os irmãos. Bom, deixa eu ler aqui um versículo. Eu quero ler aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 1. Eu quero ler aqui com vocês. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro Apocalipse significa desvendar, revelar, descobrir, certo? Deu para entender? O que significa a palavra Apocalipse? Significa desvendar, descobrir, revelar. Então, olha aqui, ó. O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Revelações que Deus deu para João. João era discípulo de Jesus, o discípulo que Jesus amava, né? Então, aqui, ó, a Bíblia fala o qual Deus deu, a revelação, né? Para mostrar, é o livro da revelação, são revelações que Deus deu para João, para revelar para ele, mostrar para ele coisas que em breve iriam acontecer. E a gente sabe que tem coisas que aconteceram, né? Tem coisas acontecendo e tem coisas que irão acontecer ainda. Sim, vão acontecer, né? Então, olha aqui, ó. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ele não ficou calado, não, porque tem pessoas que Deus dá a revelação, que Deus mostra para ele e ele guarda para si. Ele oculta, ele guarda, ele não compartilha, né? Quantas pessoas conhecem a verdade, mas não compartilham a verdade? Quantas pessoas, meus irmãos, tiveram a revelação de Deus, mas não compartilharam, guardaram para si, né? E aqui a Bíblia fala que ele testificou, né? Ele testificou. E aqui diz bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz, feliz, bem-aventurado, né? Aquele que lê o quê? Lê o jornal, lê um comentário na internet, né? Será que é qualquer coisa? Feliz é quem lê qualquer coisa? Qualquer assunto, qualquer comentário, qualquer literatura, qualquer livro? Não. Bem-aventurado aquele que lê as palavras que estão escritas neste livro aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que lê o livro de Apocalipse, né? Que lê para poder ficar informado, para adquirir temor, para estar preparado, para conhecer a vontade de Deus, para saber o que vai acontecer, né? Nós temos que ler o livro de Apocalipse, nós temos que ler a Bíblia. Então, bem-aventurado, feliz é o homem que lê a palavra de Deus. O livro de Apocalipse. Quantas pessoas que nunca leram ou nem sequer se interessam, têm o interesse, a curiosidade de ler, de saber o que está escrito no livro de Apocalipse. Algumas pessoas não lê porque têm medo, né? Outras porque, eu não vou entender, eu não vou compreender, porque é bastante simbólico. Tem muita coisa que é simbólica. Então, por ele acreditar, eu não vou entender, ele nem sequer faz um esforço para poder ler a palavra de Apocalipse, para poder entender a vontade de Deus, saber o que vai acontecer, né? Mas a gente não pode pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Se a gente for pensar, eu não vou entender, nós não vamos ler a Bíblia, nós não vamos conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus é somente através da Bíblia. É somente através da palavra de Deus que ele vai se revelar para você.
Quando você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo a pessoa de Deus. Você vai entendendo quem ele é, você vai descobrindo seus atributos, suas qualidades, né? Você vai conhecer a Deus através da palavra. E aqui diz, bem-aventurado aquele que lê. Mas não é apenas ler, né? Também. Aqui diz, e bem-aventurado aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem, né? Porque Deus, ele levantou muitas pessoas para pregarem esse evangelho aqui. Pregarem a palavra dele, né? Então, bem-aventurado que ouve, né, a palavra do Senhor. Né? O que ficou ouvindo as pessoas falarem mal de outras pessoas, não. Esse é infeliz, né? Quem fica ouvindo alguém falar mal de outros, esse é infeliz. Feliz é quem ouve a palavra do Senhor. E aqui diz também, e guardam as coisas que nela estão escritas. A palavra tem que ser lida, ouvida e guardada. Quando fala guardar, nós devemos praticar. Não é para ficar de enfeite, não é para dizer, eu tenho conhecimento, eu sei porque eu li, não. Não é para você só falar, eu sei porque eu li, não. Nós devemos praticar. A nossa casa deve estar firmada sobre a rocha. Não adianta você ouvir, você conhecer e você não praticar. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. A pessoa que somente ouve, escuta, a pessoa que somente procura conhecer, mas não quer ser obediente à palavra de Deus, um praticante, um cumpridor. Lá em Mateus 7, 24, já diz a quem é semelhante essa pessoa. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato, o imprudente, o nécio, ele é semelhante ao insensato, né? Mas aquele que ouve, que tem a preocupação, eu vou pôr em prática, eu vou obedecer isso aqui, eu vou guardar isso aqui, porque verdadeiramente eu amo a Deus. Por que guardar a palavra? Porque eu amo a Deus. A Bíblia fala em João 14, 21 e 23, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, guardam as minhas palavras, e eu e meu Pai viremos para ele e nele faremos morada. Então, quem me ama guardará os meus mandamentos, as minhas palavras. Então, se eu amo a Deus de verdade, eu não vou ser apenas um ouvinte, um conhecedor, mas eu vou guardar a palavra de Deus. E você sabe aonde você tem que guardar. Na tábua, atada na tábua do teu coração. Para que eu devo guardar a palavra de Deus? Para não pecar contra o Senhor, né? Salmo 119, versículo 11. Para não pecar contra o Senhor, nós devemos guardar a palavra de Deus. Ela deve ser observada para que a nossa vida seja purificada. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Olha que coisa linda, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, olha aí. Então, nós devemos guardar as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurado, felizes são aqueles que guardam também a palavra de Deus. Então, não é só pegar metade aqui, né? Já estou ouvindo, tá bom demais. Eu já li, né? Eu leio sempre, então tá bom demais. É só isso? Você acha que é só isso? Feliz é só quem lê e é só quem escuta? Mas espera aí, tem mais uma coisinha aqui. É preciso guardar. Para você ter a felicidade completa, para realmente você se encaixar na bem-aventurança desse versículo, você precisa também guardar a palavra de Deus no teu coração. Não vai adiantar você só ouvir e você só ler. É preciso você guardar, praticar, ter compromisso com a palavra de Deus. Não adianta eu falar, eu sou crente, eu tenho fé em Jesus, mas eu não pratico a palavra dele. Que fé é essa que não me leva a obedecer a palavra de Deus? Porque a fé verdadeira, ela leva tanto você e eu, nós, a obedecermos a palavra de Deus. E isso por amor, não é por obrigação, não. Não, é voluntariamente, é por amor.
Quando eu tenho a fé verdadeira. A fé verdadeira, vou repetir, a fé verdadeira, não estou falando da fé fingida, estou falando da fé verdadeira. Ela me leva, ela leva você, ela leva nós a obedecermos a palavra de Deus, a praticarmos a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Que coisa maravilhosa. Quem está aprendendo aí, diga amém. A fé verdadeira, ela leva nós a praticar, a obedecer a palavra de Deus. Se a pessoa não tem a fé verdadeira, ela não vai ter compromisso também com a palavra do Senhor. Ela vai ser que nem o diabo, que crê, até estremece, mas não obedece os ensinamentos, a palavra de Cristo. Tiago 2,19. O diabo crê e estremece, só que ele não obedece a palavra de Deus, né? Então tem muita gente que, se não obedecer a palavra, ele está crendo como o diabo também crê. Até estremece, até treme, né? Até treme, mas não obedece a palavra de Deus. Aqui diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Já ouviu falar dos 7 espíritos de Deus? Aqui nós vemos uma saudação, né? Ó, João está saudando as 7 igrejas da Ásia. Os 7 castiçais de ouro. João está saudando, aqui se trata de uma saudação. É como se ele estivesse cumprimentando, né? As igrejas da Ásia, as 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. 7 igrejas da Ásia. Ele está dando uma saudação, né? E aqui ele diz assim, da parte daquele que é, ele era e ele vai voltar. Ele há de vir. E a gente sabe quem é ele, né? De quem ele está falando. Ele não está falando de Paulo, ele não está falando de José, ele não está falando de Abraão, ele está falando de Jesus. Aquele que é, aquele que era, já existia antes da fundação do mundo, antes de o homem ser criado. Ele já era, ele já existia. O verbo já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. E lá em João 1:1 fala sobre isso. E ele há de vir. E o que há de vir virá. E ele não tardará, diz a palavra do Senhor. Então esse alguém aqui que João está falando dele, que é, que era e que há de vir, ele está falando de Jesus. Porque quem vai voltar é ele. Quem vai vir nos arrebatar é ele. Quem está esperando, aguardando só uma ordem do Pai para buscar a sua noiva é Jesus. É ele que disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, lá em João 14, Jesus, quem proferiu estas palavras. E aqui diz assim, dos 7 espíritos, né? Os 7 espíritos de Deus. Quais são os 7 espíritos de Deus? O espírito do conhecimento, o espírito da sabedoria, o espírito de poder, o espírito de conselho, o espírito de temor, né? O espírito do Senhor. E tem um outro espírito também que eu esqueci. Amém? Então olha aí, meus irmãos. Existe 7 espíritos que estão diante do seu trono. E são esses espíritos aí que eu falei para você. Amém? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos num corpo espiritual. Ele é a primícia dos que dormem. Eu quero ler com você 1 Coríntios 15 e verso 20. 1 Coríntios 15, 20. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou
dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, num corpo espiritual, né? Então, por isso João está dizendo aqui, né? Ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Lá em Isaías 9:6 fala que ele é o príncipe da paz. Olha aí, né? Que coisa tremenda. Aquele que nos ama, disso daí nós não temos dúvida, que ele nos ama. Olha, a maior prova de amor que ele deu foi o quê? Ter derramado o seu sangue na cruz. Ter dado, entregue ali a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida, não foi a morte que chegou lá e matou Jesus. Jesus entregou o seu espírito, ele se entregou ao Pai, entregou a ti, entrego o meu espírito. Então olha aí, ele nos ama, ele fez tudo isso por amor da nossa alma, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Ou seja, nós estávamos afastados de Deus, mas ele nos trouxe para perto, ele nos reconciliou com o Senhor. A Bíblia fala, Timóteo 2:5, que ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Somente é através dele que nós podemos chegar até o Pai. Amém? Então, olha aí. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, também fala que nós somos purificados dos nossos pecados através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João, capítulo 1, na carta, né? Numa das cartas de João. 1 João, capítulo 1, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aqui está falando, né? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lá em Apocalipse 22:14 fala, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito de entrar na cidade pelas portas. Somente quem lavou as suas vestiduras, as suas vestes, no sangue do Cordeiro, foram purificados dos seus pecados, através do sangue de Cristo, é que vão ter direito de entrar na cidade celestial pelas portas. Mas como que é isso, irmã Alessandra? Lavar a veste? Lavar a vestidura no sangue do Cordeiro? Será que eu vou ter que matar um cordeiro e pegar o sangue dele, lavar minha roupa no sangue de um cordeiro, no sentido literal? Não. O cordeiro é Jesus Cristo. O cordeiro que sofreu, ali não abriu a sua boca, aquele que sofreu como um cordeiro mudo, o cordeiro é Jesus Cristo. João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro. Bem-aventurado, feliz é aquele que lavou a sua vestidura no sangue. Quem aceitar Jesus, quando você aceita Jesus de coração, confessa Jesus como teu Salvador, você está lavando as suas vestimentas, a tua vestidura no sangue do Cordeiro, para que você tenha direito de entrar na cidade pelas portas, né? Então olha aí que tremendo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Olha aí, que posição que nós alcançamos diante de Deus. Olha aí, meus irmãos, nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. E além de ser transportado das trevas para a luz, olha aqui, o título que nós recebemos, reis e sacerdotes. Agora nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Se não me falha a memória, é Coríntios 5:20 que fala, né? Deixa eu ver aqui se é. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes, né, de Cristo na terra. Amém? Acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver se é 2 Coríntios 5:20 que fala que nós somos embaixadores. Ó,
2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então agora nós somos embaixadores de Cristo, e olha aqui a posição que ele nos colocou: reis e sacerdotes, né? Reis e sacerdotes. Para Deus e para seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. E para finalizar hoje o nosso estudo, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Isso aqui não é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, não. Isso aqui se trata da segunda fase da segunda vinda de Cristo, que ele vai vir com poder e grande glória. E todo olho verá. Por que todo olho verá? Irmão, na época da grande tribulação, quando estiver acontecendo a guerra do Armagedon, né? Ali em Jerusalém, ali em Israel, próximo do Monte das Oliveiras, né? Vai cumprir aquela profecia de Zacarias 14, verso 4, né? A palavra de Deus fala que eles vão estar numa guerra, né? Todas as nações, o anticristo vai convocar todas as nações para fazer guerra contra Israel. Por quê? Porque Israel vai ter rompido seu pacto com o anticristo. E aí o anticristo vai se revoltar e vai fazer guerra contra o povo de Israel. Então imagina todas as nações reunidas contra Israel, né? Acontecendo essa guerra. Então as redes televisivas, as redes sociais, né, os canais, YouTube, os Facebook, vão estar tudo transmitindo essa guerra lá. Todo mundo vai estar ligado na guerra que vai estar acontecendo lá em Israel. Então, aonde que Jesus ele vai se manifestar no momento em que o povo de Israel pedir socorro, clamar por socorro para ele, se humilhando. Nesse momento, o Messias, Jesus, ele vai descer no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar no meio. E é nesse momento, né, que todo olho o verá. Por quê? Vão estar as pessoas com câmeras, filmando, transmitindo, para todo mundo ver, né? Vai ser algo que vai ser transmitido para o mundo inteiro. E todo olho verá. Certo? E até mesmo aqueles que o transpassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então tá confirmado aqui, né, que vai acontecer, certo? Essa é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, né, meus irmãos? E aqui no versículo 8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e ômega são o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego. Tem até aquela, é beta, né? Tem um monte, cada letra tem um nome no grego, né? Então, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus está dizendo: eu sou o princípio e o fim, né? Então aqui, ó, eu sou o princípio, o começo e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha aí, ser o Todo-Poderoso é um dos atributos do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ser onipotente quer dizer que ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Amém? Então esse é um dos atributos, é uma das qualidades do nosso Deus. Olha que tremendo, hein? Então tá aí, que Deus abençoe a tua vida. Se tiver alguém aí que você está me escutando e você quer entregar a sua vida para Jesus ou até mesmo reconciliar com Deus, coloca aí assim, ó: eu quero entregar a minha vida, eu quero reconciliar com Deus, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador para morar no céu. Se você quer morar no céu, se você quer ser transformado, o que eu tenho para te oferecer aqui não é carro, não é casa, automaticamente. Isso as bênçãos são consequências, né, de você servir a Deus, de você ter uma vida de obediência a Deus. Automaticamente Deus ele vai te abençoar. As bênçãos do Senhor, elas vão te seguir. Todas aquelas que estão escritas em Deuteronômio 28, elas vão te seguir. Não precisa você ficar correndo que nem um louco. Ah, eu quero ser abençoada. Ai, meu Deus, cadê minha benção?
né? Basta você crer, seguir a palavra de Deus, servir ao Senhor. E Ele vai abrir a janela do céu, Ele vai te abençoar. Amém? Irmãos, eu falo porque a minha vida é assim, né? Eu não fico desesperada, eu não vou para a igreja ficar lá, ai, me abençoa, ai, eu estou precisando de uma prosperidade, ai, Senhor, eu estou precisando de um dinheiro. Irmãos, eu nem falo isso para o Senhor. É muito, muito raro eu dobrar o meu joelho e falar alguma coisa dessa maneira. O negócio, quando eu clamo, Senhor, salva as almas, Senhor, visita pessoas, eu oro mais pelas pessoas do que por mim. Quando eu oro por mim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me santifica, Senhor, me ajuda a ser mais fiel a Ti. É isso que eu peço, Senhor, né? Eu não fico, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo, né? Porque, irmãos, Deus, enquanto você está adorando Ele, né? Ele está te abençoando, Ele visita você, Ele sabe a tua necessidade, né? Eu sei, né, que às vezes a gente tem que falar para Deus, mas não precisa de você ficar preocupado, desesperado, não, né? Clamando só por aquilo, batendo só naquela tecla. É porque eu quero isso, Senhor, eu preciso de um carro, eu quero um carro, e ficar só ali e esquecer que você tem que se humilhar, pedir perdão, tem que orar pelo teu próximo também, né? Tem que orar aquela oração de adoração, glorificando, exaltando ao Senhor, né? Não é só a oração de petição, tem a oração da intercessão, né? Tem a oração da adoração, a oração de confissão, né? E a gente tem que fazer as outras orações também, a oração de agradecimento, nós não podemos esquecer, amém? Então tá aí, meus queridos, levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, você que quer aceitar, reconciliar, e diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito, ou eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Verdade, Mamirka, é tempo de pensar na salvação. É verdade, né? Verdade. Muitas pessoas, quantos pregadores perderam o tempo, né? Não aproveitaram o tempo, ficaram só pregando prosperidade. Quantos anos pregando só prosperidade, carro e casa e tantas coisas materiais. E o tempo passou, quantas almas se perderam, não entenderam a vontade do Senhor, nem conheceram, né? Por falta do ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. E agora alguns começaram a levar a sério, né? A pregar a verdade. E é o que nós temos que pregar, salvação, Jesus está voltando, arrependimento, né, meus irmãos? Nosso reino não é aqui. Não adianta construir o nosso reino aqui, né? Ficar aqui só, se nós esperarmos Jesus só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Tem muita gente que não crê que existe vida após a morte, que Jesus vai voltar, vai levar nós para o céu, que existe um céu, um paraíso, né? Uma cidade santa. Tem pessoas esperando Jesus só nessa terra, né, meus irmãos? Então, mas Jesus vai voltar. Então, se prepare, né, esteja firme com Ele, tá bom? Deus abençoe meus queridos irmãos, amém? Eu vou ficando por aqui, né? Qualquer hora a gente abre uma live aí pra gente estar orando também, né? Orem, meus irmãos. Eu não tô orando aqui na live, mas eu tenho orado, né? A parte com o meu Deus aqui, o nosso Deus, né? Mas qualquer dia a gente entra na live, amém? E os irmãos vão orando aí, não deixa de orar não, porque oração é muito importante. Tá? Deus abençoe, a paz do Senhor, a paz de Cristo e a paz do Senhor Jesus.